Sentado é a pior posição para a tua coluna. A pior como assim, Alexandre? É a pior porque ela é a que mais exige da tua coluna. E se a tua coluna não está preparada para isso, claro que vai machucar, que vai doer, que vai criar rigidez, que vai criar desequilíbrios. E aí você começa a sentir todos aqueles problemas, tá certo? Alexandre, por que sentado é a pior posição para minha coluna? Tem dois motivos, tá certo? O primeiro motivo é que se você olhar alguém de lado, você já sabe que existem o que a gente chama de curvas fisiológicas. O pescoço tem uma curva para frente, a coluna torácica a curva para trás, a lombar a curva para frente e aqui a bacia, a pelve. Todo mundo tem que ter essas curvas. Quando a gente está sentado, principalmente a coluna lombar, que ela já é mais frágil, você senta dessa forma. Tá aqui a cadeirinha, ó. Você senta aqui encostado na cadeira. E aí você simplesmente desfaz e até inverte essa curva da lombar. Então imagina que você pega um galho de uma árvore, tá? Que ela tá nessa posição aqui. Tem uma curvinha nela, mas ele foi feito para isso, foi feito desse jeito. E você simplesmente pega, empurra esse galho até ele fazer uma curva na outra direção. É claro, é óbvio que essa posição vai exigir mais da tua coluna, vai exigir mais das tuas costas, vai exigir mais do teu corpo. E o outro grande problema é porque a gente fica muito tempo nessa posição aqui. Porque a nossa coluna ela consegue fazer esse movimento. Você consegue baixar e pegar uma coisa no chão, né? Todo mundo tem essa liberdade de movimento. Só que quando você inverte, fica nessa posição por muito tempo e ainda com o teu peso, o peso do teu corpo em cima, aí você está fazendo uma posição como se fosse o trabalho de um atleta, sendo que a tua coluna não está preparada para isso, tá? Esse é o primeiro motivo de por que sentado é pior, porque a gente desfaz a curva fisiológica e fica nessa posição durante muito tempo. O segundo motivo é porque a gente tem músculos que ajudam o funcionamento, a sustentação e que protegem a nossa coluna, tá bom? É como se fossem músculos que ajudassem, que dividissem o esforço da coluna. Imagina que o peso do teu corpo, o peso das coisas que você pega, quem suporta esse peso aqui é a coluna. Só que a coluna sozinho não suporta esse peso todo. Se você não tivesse a ajuda dos músculos, primeira coisa que ia acontecer é você ia cair, porque a coluna não vai segurar sozinha. Não é igual o joelho, por exemplo, que tem um encaixe perfeito. A gente viu que cada vértebra está equilibrada em cima de um disco. Então imagina, você pega um disco, uma bola, se você ficar em cima, você precisa de outras coisas para te dar equilíbrio, para te dar sustentação. E aí é que entram esses músculos que a gente chama de músculos estabilizadores. Os principais é um grupo de músculos que ficam atrás da coluna e outro que fazem uma cinta na barriga, cercando lá, desde lá da parte de trás da coluna até esse músculo que a gente chama de reto abdominal, tá? Aquele músculo do tanquinho. Quando a gente está sentado, a gente simplesmente esquece esses músculos. Ou seja, um músculo que era para estar sempre ativo, ajudando a coluna, dando suporte. E os músculos que eram para sempre acordarem rápido. Acordar rápido como assim, Alexandre? Imagina que você vai levantar o braço, pegar uma coisa na estante. Na hora que você começa a levantar, os músculos que ajudam a coluna já tem que acordar e, opa, vamos dar o suporte aqui, que ele vai pegar alguma coisa, ele está se mexendo. Quando você fica sentado por muito tempo, esses músculos eles vão ficando destreinados, eles vão ficando mais fracos e mais lentos. Então, você junta uma posição que já está exigindo mais da tua coluna e você ainda tira o suporte dela, a gente pode pensar que foi feito para dar errado. Sabe aquelas coisas assim de que você vê uma criança com
botando a bicicleta em cima da cama para ficar equilibrando ou tentando andar em cima da cama, aquelas coisas que você vê que vai dar errado? Pois é essa posição que a maioria da gente fica. Então, sentado já é o pior para a tua coluna, tá certo? A grande questão é que a gente cria essa ilusão de que, Alexandre, o problema é ficar assim, o problema não é estar sentado. Se eu ficasse assim o tempo todo, eu não ia ter dor. Isso não acontece, não existe uma posição correta, porque o movimento é uma necessidade do corpo. Necessidade. Que isso automaticamente a gente faz em todos os momentos da nossa vida. Quando você está sentado, sempre está variando, mudando um pouquinho, se esticando, se mexendo. Quando você está em pé, está sempre se mexendo de alguma forma, apoia num pé, apoia no outro, bota o pé para frente, bota o pé para trás, vira para olhar alguma coisa. Se tiver uma parede perto, dependendo se for numa fila de banco, por exemplo, tiver uma coluna, uma parede perto, você se encosta na parede. É ou não é verdade? A gente faz isso sem perceber. Até dormindo, a gente muda de posição porque a gente precisa variar o movimento. E ninguém é robô para ficar 100% do tempo na mesma posição.